Sabe quando você age por impulso, faz uma besteira monumental e depois fica lá ruminando, né? Por que eu fiz isso de novo? Então atenção, olha aqui, isso não é somente falta de força de vontade, não é que você sempre seja fraco ou incapaz. O problema, ele tá muito mais embaixo, cara, tá na forma como o seu cérebro funciona e principalmente na forma como você não assumiu o controle dessa sua cabecinha ainda. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, para que você reprograme o seu cérebro para ter mais força mental. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você não entender que tem uma guerra acontecendo dentro da tua cabeça toda hora, você vai continuar sendo escravo dos teus impulsos. E aí, a tua vida vai continuar sendo essa montanha-russa de decisões que você se arrepende depois. Preste atenção no que eu vou te falar aqui, porque isso é fundamental. Dentro da tua cabeça acontece uma batalha que você nem percebe, onde de um lado você tem o córtex pré-frontal, essa parte nobre do cérebro, responsável pelo planejamento, raciocínio lógico e as tomadas de decisão consciente, ok? É ele que te diferencia dos animais. Do outro lado, você tem o sistema límbico, a parte primitiva, que só quer sobrevivência, prazer imediato e conforto. E próximo disso tudo tem uma outra região chamada de gânglios da base. Tá? Então temos o córtex pré-frontal, o sistema límbico e os gânglios da base. Os gânglios da base, eles são responsáveis por determinados hábitos, aqueles que você faz sem pensar, no piloto automático. Quando você age sem intenção, sem um propósito claro, quem é que está no comando? É a parte mais primitiva da sua mente, claro, e os hábitos básicos. Qual o resultado? O resultado para você vai ser uma percepção de frustração, de ansiedade e uma sensação incômoda, que talvez você já tenha sentido, que é de que você está vivendo uma vida reativa, sem controle. Sabe por que você procrastina? Por que você continua fazendo as mesmas coisas que tanto te prejudicam? Porque você virou um tipo de bicho, né? Você está agindo baseado na estrutura que só quer a sobrevivência do teu cérebro e que não está empenhada mesmo em se desenvolver enquanto ser humano. Mas será que tem jeito para reverter essa situação? Bem, claro que tem, né? E a maneira para ativar isso de forma intencional é usando a área nobre da sua mente. Mas de que forma? Através da força mental, da visualização e do planejamento. Então vamos lá. Antes de cada situação, antes de cada desafio, você precisa se perguntar: como a minha versão excelente agiria? Pensa na pessoa que você quer ser, a pessoa que age com propósito e clareza. E aí você vai parar um pouco e vai tentar visualizar essa pessoa, né, ideal, essa pessoa excelente em ação. Faz isso e percebe o quanto que isso é poderoso. Mas atenção, criar hábitos na vida adulta é muito mais difícil. Por quê? Porque você já tem um monte de crença mental formada. Então, se você chegou até aqui, né, até a tua vida adulta, né, até a idade que você tem, no final das contas, fazendo as coisas que você faz e você está vivo, significa que o seu sistema nervoso central entende que ao longo do tempo, aquelas coisas que você já faz, elas estão adaptadas para a tua vida. Então, se você chegou, sei lá, aos 40 anos, dormindo no sofá da casa da mãe, comendo lasanha, o que seu cérebro entende? Você vai pensar o seguinte: olha, essa circunstância ela é 100% adaptativa, né? Você está vivo, pô, você não morreu, né? Você está cuidado, está bem. Então, o que você acha que é o preço da mudança? Aqui que a coisa vai ficando interessante. O cérebro é só uma parte material do nosso ser. Portanto, nós não somos o nosso cérebro. Nós temos um cérebro. É uma coisa completamente diferente. Nós somos as nossas aspirações, nossos desejos, nossa esperança, né? E a gente tem um coração e o amor que a gente dá para os outros. A gente é tudo isso, né? A gente é a nossa parte material e é toda a nossa parte extramaterial. A gente é tudo isso junto. Então, o que acontece com as pessoas que chegam na vida adulta e não conseguem criar hábitos de planejamento e constância? Elas deram pouca atenção àquela parte da vida que é superior às necessidades imediatas. Aristóteles mesmo já falava disso há muitos séculos. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, mas um hábito. Essa sabedoria antiga se encontra com a neurociência moderna. Então, ao praticar consistentemente a visualização da sua versão excelente,
para de fato agir intencionalmente, você não está apenas mudando um comportamento isolado, entende? Você está moldando o seu caráter. Você está construindo uma vida de excelência e de propósito, passo a passo, todos os dias. Meu professor, Marco Antônio von Kruger, me falou isso quando eu tinha 18 anos, um dia lá no laboratório, tá? Da Engenharia Biomédica da UFRJ, faculdade que eu fiz. E na hora, eu confesso que eu pensei, mas para que diabos eu quero ter musgo, né? Mas ele queria dizer o seguinte, quem está fazendo muita coisa, vai para lá, vai para cá, não consegue criar raiz, né? E olha só isso, a tecnologia do salaminho. O que significa a tecnologia do salaminho? Significa que você não come um salaminho inteiro de uma vez. Você vai fatiando o salaminho, não é isso? Né? E fatia por fatia, depois de um tempinho, né? Você vai olhar na geladeira e fala, cadê o salaminho? Não tem mais, né? Você comeu o salaminho inteiro, não é verdade? E a cidade de Roma, ela também não foi feita num dia, né? Então para que você quer ter pressa, meu Deus do céu? Essa que é a coisa. O planejamento e o hábito são as duas coisas que você precisa para alcançar qualquer coisa relevante na vida. Só que geralmente você se planeja muito mal. Tô certo ou tô errado? Acha que as coisas vão aparecer e você vai mudando de rota. Isso acaba sendo um erro. Criar um hábito tem etapas. Primeiro, você quer, mas todo mundo sabe que só querer não vai dar conta de fazer você alcançar nada na sua vida, né? Você não é mais criança. Quando você tem responsabilidades reais, você percebe que criar hábitos é uma luta verdadeira entre a parte animal do ser humano que deseja manter o conforto e a parte mais humana que deseja coisas superiores, não é isso? E essa luta, ela não acontece só na vida pessoal. E se você é um profissional, seja da área de saúde, educação, do mercado digital, sei lá, qualquer outro setor, precisa entender que essa luta é ainda mais intensa quando se trata de construir uma carreira sólida. Muitas vezes a gente fica no piloto automático profissional, né? Sempre do mesmo jeito, cobrando sempre o mesmo valor, entregando sempre o mesmo resultado. Por isso, se você quer sair dessa zona de conforto e realmente diagnosticar onde a sua carreira está travada, vale conhecer a minha certificação, hein? Certificação Ítalo Marcílio. Lá eu te ajudo a identificar exatamente quais são os pontos que estão te impedindo de crescer profissionalmente. São esses dois tipos de ação que o ser humano tem sempre. Se a sua vida é composta de ações intencionais humanas, você vai olhar para essa sua história, para a história da sua vida e vai falar, cara, eu reconheço isso aí. Fui eu mesmo que fiz. Isso aí é meu. Né? Consegue imaginar isso, né? Mas se você vive reagindo, se a tua vida é uma sequência de reações animais aos estímulos, você olha para trás e não se reconhece, você vai pensar, cara, quem foi que fez essa merda toda? Né? Quem que viveu isso daí? Vamos lá, um exemplo. Você quer ficar mais magro? Beleza. Então você vai precisar se privar de comida. Vai precisar entrar em déficit calórico, ficar suado, cansado. Vai precisar sentir fome de vez em quando. O que o teu cérebro primitivo vai perceber? Ele vai perceber isso daí e vai falar, cara, passar fome não é bom, se privar de comer é algo horrível. Né? E aí ele faz o quê? Ele vai lá e vai procurar um jeito de fazer com que você coma. Né? A procrastinação, no final das contas, ela é isso. É uma luta entre a parte animal, que quer manter o conforto, e a parte humana, que deseja coisas superiores, mesmo que cause suor, cause esforço, cause incômodo. O ser humano, ele sonha, ele se planeja, ele tem frustrações, desejos, vive baseado em valores. A gente não quer só sobreviver, né? Mas como é que a gente vence isso? Para reprogramar a sua mente e a sua vida, você vai precisar focar nos valores que são importantes. Para sua mente, é assim você conseguir se desligar dos hábitos que estão marcados e ligados às repetições de padrões primitivos que mantêm o seu prazer imediato. Você já parou para listar quais são os seus valores de verdade? Você já pegou papel, caneta, pegou teu celular e fez uma lista? Se ainda não fez isso, você deveria mesmo fazer. Deixa eu te falar uma coisa que pode te incomodar. Você vai precisar se acostumar com um pouco de desconforto, né? Com um pouco de incômodo. Né? E se você não aposta um pouco nisso, no desconforto, você não consegue reprogramar nada. Por exemplo, para tomar um banho um pouco mais gelado do que você gostaria. Isso é uma coisa importante, né? Comer as coisas que você gosta, né, um pouco menos. Não encostar na cadeira o tempo todo, mesmo podendo. Ou até passar um pouco mais de calor e de frio do que você gostaria. Quer dizer, se você vai colocando um pouco de desconforto, né, para você se acostumar que desconforto, né, não mata, né, não acontece nada, você começa, de fato, a dar esses passos. E quando você e a tua mente começam
a entender isso de verdade, de que não acontece nada se você passar um pouquinho de desconforto, de fome, de calor, sei lá, de incômodo, é aí que a coisa começa a mudar de verdade pra você. Pensa comigo, puxar peso na academia vai ser desconfortável, né? Vai ser sempre desconfortável. Mas e o que acontece? Você fica forte. Fazer escolhas alimentares que não são tão prazerosas quanto você gostaria pode ser desconfortável. Mas o que acontece? Você emagrece, você ganha saúde. Seguir um horário, mesmo quando você gostaria de deitar na rede, né? E ficar dormindo, vai ser uma coisa desconfortável. Mas o que acontece? Você conquista disciplina. E aí que a tua vida começa a ficar de verdade mais humana, mais real. E você finalmente vence essa sombra chamada procrastinação, que só te trava e te atrasa. Comenta aí, qual é o desconforto que você mais evita enfrentar? Porque dependendo da tua resposta, já dá para entender a força ou a fraqueza da tua mente. Olha, tem um monte de gente, até de boa vontade, tentando ensinar coisa para vocês, mas o problema é que, em geral, eles estão tentando ensinar coisas pra gente 100% saudável, né? E que já tem a clareza sobre os seus objetivos profissionais na vida. Mas se você não tem tanta clareza ainda sobre onde quer chegar na sua carreira, você está cheio de medo de assumir uma posição no mercado, se você não tem uma cabeça ainda 100% boa para isso, não adianta falar para você tem que se vestir melhor, você tem que restaurar seu casamento, você tem que ter religião. Isso entra na mente fraca e vira desculpa. Vira uma desculpa até assim, cara, se você ficar me dando tantos recursos assim, falar o que eu tenho que fazer, isso vai acabar me adoecendo. Né? Não é que tá te adoecendo, é que você já tá doente de algum modo. Só que agora ficou óbvio. E a verdade somente escancarou essa mentalidade que você estava tentando esconder no final das contas. A moral não adoece ninguém, né? As regras não adoecem ninguém. A verdade não oprime. O que oprime é você tentar viver a verdade com a mente bagunçada. Porque aí você se sente absolutamente esmagado quando ouve uma verdade. E a história é sempre a mesma. A pessoa ouve algo certo e responde, isso é opressão, isso é um absurdo, a moral é sufocante. Quando diz que tem que se vestir direito, tá me oprimindo. Cara, o que tá te oprimindo? Você tentou e não conseguiu porque você tava perdido. E aí, em vez de notar que você é o problema, né, que a gente é o problema, a gente acaba dizendo que a moral é o problema. Que isso, cara? Né? Ou então que o teu objetivos é o problema. Clareza. Reprogramar o cérebro envolve isso. Se olhar no espelho e parar de mentir para si mesmo. E buscar, de fato, mais propósito na vida. E atenção, se você está vendo esse vídeo é porque, em algum nível, você está se questionando se tem condições reais de alcançar os seus objetivos. Isso está diretamente ligado ao seu momento profissional. E a verdade é que todo profissional precisa, em algum momento, parar e fazer um diagnóstico honesto. Aonde você está hoje? Onde você quer chegar? Quais são os obstáculos que estão te travando? Se você ainda não tem clareza sobre isso, você vai precisar buscar. Então clica no link da descrição e fale com a minha equipe. A gente vai fazer um diagnóstico completo para entender em que momento da sua carreira você está e qual o próximo passo que vai te dar mais liberdade. Atenção para o que prejudica a sua vida e, consequentemente, a sua força mental. Comunicação ruim, duas coisas só o ser humano faz, cara. Sorrir e falar. Se você não se comunica direito, você perde o que te faz humano. Outra coisa, falta de clareza. Fazer suposições, criar cenários malucos na cabeça. Se a pessoa não olhou para você e falou claramente, você não sabe, ponto. Outra, ego inflado. Só querer ganhar e não querer servir, a conta não fecha, né? Se todo mundo só quer ganhar, vai ganhar de quem? Falta de responsabilidade. Não é meu problema. Cuidado com isso. Se nada vira teu problema, você é dispensável. Uma vez eu trabalhei num hospital que não pagava ninguém, tá? Os plantonistas, eles falavam assim, né? Alguns plantonistas falavam assim, cara, que bom, a gente ganha pra dormir, né? A gente ganha pra dormir. Eu pensei imediatamente, cara, esse é o pior emprego do mundo. Se não tem paciente, os donos do hospital não ganham dinheiro. Se não ganham dinheiro, vão falir. Se falirem, não vão me pagar. E adivinha o que aconteceu? Quebraram. E a gente, de fato, teve que sair correndo procurando outro emprego, né? É sempre assim. Quando falta clareza, responsabilidade, propósito, o resultado é o mesmo. E falando nisso, se você chegou até aqui e percebeu que precisa fazer um diagnóstico da sua carreira, das suas ambições e dos seus desafios profissionais, eu tenho uma formação completa para quem busca clareza e direção. Na minha certificação Ítalo Marcilli, eu ajudo pessoas que querem construir uma trajetória sólida e propositiva, saindo da zona de conforto e assumindo de fato um lugar no mercado. Lá eu ensino tudo isso que você está vendo aqui, mas de forma sistemática e profunda. Desde posicionamento profissional
até a construção de uma prática de trabalho que realmente transforma vidas. Se você quer parar de reagir e começar a construir a carreira que te dá frutos significativos, entre em contato com a minha equipe pelo link na descrição desse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro que reprogramar seu cérebro para ter força mental não tem mistério, mas envolve processo, envolve escolhas conscientes, planejamento das tuas ações e essa visualização da tua versão excelente. É a disciplina de praticar dia após dia até que o novo hábito se torne quase como que automático. É sair daquela vida reativa e começar a construir uma existência intencional alinhada com os seus valores e propósitos. A verdadeira liberdade e força mental vem de dominar as tuas próprias reações e impulsos, e é exatamente o que a gente busca lá dentro da certificação. Reprogramar de algum modo a tua mente para que você possa agir com propósito. Se esse vídeo te mostrou esse caminho, comenta aí o que ficou mais claro para você, curte o vídeo e segue o canal, até porque a clareza e disciplina começam em atos simples. E se você não consegue nem isso, como é que você vai mudar todo o resto da sua vida? Então beleza? Até a próxima e fica com Deus.